Ok, Pet. Olá a todos! Começa agora o programa PET Discute com o tema Inteligência Artificial. Esse programa é uma parceria do Programa de Educação Tutorial, o PET de Rádio e TV, junto com o GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais, a FAC Web TV, a Rádio e TV Unesp. No programa de hoje a gente vai conversar sobre questões um pouco mais reflexivas acerca da inteligência artificial. Ao nosso lado temos o professor e pesquisador Jonas Gonçalves Coelho, formado em Filosofia pela USP e ele possui livre docência em Filosofia pela Unesp. Professor, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Olá, como vai, Vinícius? Tudo certo. Professor, começando a falar então sobre inteligência artificial, a gente fala de máquinas que tomam decisões sozinhas, né? Elas tomam decisões às vezes baseadas em bancos, muitas vezes a gente não entende direito como funcionam esses bancos, né? A gente está falando de decisões pré-determinadas de vez em quando. A gente está falando sobre uma inteligência mesmo? A gente está falando de uma única inteligência, de várias inteligências? O que a gente poderia falar sobre isso? Bom, Vinícius, eu acho que um caminho para a gente pensar sobre isso seria entender um pouco como acontece o processo de tomada de decisão em seres humanos. Quando nós tomamos uma decisão, nós nos baseamos na nossa memória, na experiência que nós temos, nas nossas sensações, nós baseamos também, em grande parte, nas nossas emoções. Então, o medo, os desejos afetam as decisões que nós tomamos. Nós somos seres conscientes que pensamos sobre as consequências do que fazemos, sobre as implicações futuras do que fazemos. E isso envolve não só um processo racional de nós, a partir de informações que temos, decidirmos o que fazermos, mas também um processo emocional e consciente. Quando isso nós chamamos de processos naturais, e são naturais por quê? Porque eles têm uma fundamentação biológica no nosso cérebro, no modo como funciona a nossa inserção biológica. Até acredito que emoções vão ser, muitas vezes, fatores muito mais fortes em tomada de uma decisão, né? Se a gente colocar ali apenas alguma questão racional e às vezes alguma coisa que mexe com a emoção, mexe às vezes com fatores de família, fatores com outras coisas assim, eles vão ser fatores mais relevantes na hora de fazer essa escolha, né? Sem dúvida, existem muitos estudos mostrando que os processos de decisão humana, as emoções têm um papel fundamental nos processos de decisão humana. Agora, é importante a gente entender o seguinte, que as emoções são processos conscientes, são experiências que nós temos, assim como os nossos raciocínios, nós somos seres conscientes. E essa consciência, que envolve esses aspectos cognitivos, volitivos e emocionais, tem uma ancoragem biológica. Quando nós pensamos em sistemas artificiais, aí nós temos vários aspectos, né? Primeiro, assim, que os sistemas artificiais, eles não são seres conscientes. Eles tomam decisões baseados, em grande parte, numa experiência acumulada, que são os dados a partir de experiências passadas, que são, de alguma forma, colocadas como fonte de informação para processos de tomadas de decisão, que são frequentemente extremamente bem-sucedidos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, num computador e um ser humano jogando xadrez, por exemplo, o Kasparov, né? O computador jogando xadrez. Deep Blue da IBM, exatamente. Né? O computador, aquele sistema artificial, ele tem informação suficiente para ele agir racionalmente, ou seja, saber o que fazer a cada jogada, a cada momento, ganhar de um humano. Mas ele não tem a experiência consciente. Enquanto que o Kasparov, ele é um ser consciente que está jogando e aí, portanto, as emoções, o Kasparov certamente estava pensando, poxa, será que eu vou ser a primeira pessoa a perder? Vou ficar na história como, eu sou um grande campeão e vou entrar para a história como o cara que perdeu, foi o primeiro a perder para um computador. Então, quer dizer,
discute-se, inclusive, quando nós falamos em inteligências nos sistemas artificiais, se os processos inteligentes funcionam efetivamente como acontecem com os processos nos humanos, se os processos de raciocínio operam da mesma maneira. Existe bastante controvérsia em relação a isso. Então, quer dizer, os sistemas artificiais, eles não são seres conscientes, eles não pensam conscientemente a respeito do futuro, das consequências das suas ações, embora eles possam agir de forma extremamente eficiente. É claro que discute-se se haverá um momento em que os sistemas eles se tornarão tão complexos que eles serão capazes de adquirir consciência, ou seja, você tem consciência em estruturas não biológicas, em cérebros não biológicos. Sim. E, portanto, seríamos capazes de construir robôs não só que tomem boas decisões racionais, mas saibam do que é que eles estão fazendo, sejam capazes de pensar nas consequências do que eles estão fazendo, se baseiam em emoções para tomar decisões, mas nós estamos relativamente longe disso, né? Porque, por exemplo, no desenvolvimento de robôs, um programa de pesquisa muito interessante, que tem muita gente trabalhando nele, é como dar expressão emocional aos robôs, certo? Por quê? Porque os robôs estão interagindo cada vez mais com seres humanos. Em alguns países, robôs já são cuidadores de idosos. Então, existe essa preocupação de promover uma interação entre o humano e o robô, dando expressão emocional ao robô. Mas isso não significa que o robô tenha efetivamente emoção, se a gente definir emoção como um processo consciente, experienciado. De fato, o que acontece é que o humano atribui emoção ao robô. Agora, se em algum momento da história a tecnologia se desenvolver o suficiente para nós não sabermos se aquele robô com o qual estamos conversando é um ser consciente ou não, isso é uma questão para um futuro que eu não sei se é distante ou não. E, curiosamente, isso vai gerar questões éticas, né? Imagina, como aconteceu com os animais, né? Muita gente achava que animal não tem experiência subjetiva, então os animais, não havia preocupação em relação a maltratar animais. Com uma visão evolutiva, você olha para os animais e acreditam que eles sofrem, que eles têm algum tipo de experiência subjetiva, e isso gera o quê? Certos tipos de cuidado, uma legislação de proteção daqueles animais. Quem sabe no futuro não haverá algo semelhante em relação aos robôs, quando não formos capazes de saber se aqueles seres com os quais estamos interagindo têm experiência subjetiva ou não. Mas, pelo que nós sabemos até agora, eles são capazes de tomar decisões apenas de forma eficiente, nesse mas banco de dados, por não serem seres conscientes, terem emoções, etc., nós humanos temos que sempre estar presentes pensando nas implicações daquelas decisões, monitorando essas decisões, dependendo do caso, de forma mais efetiva ou menos efetiva, dependendo das implicações éticas. Obrigado, professor. O PET Discute volta já já. Nosso entrevistado de hoje é o professor e pesquisador Jonas Gonçalves Coelho, que está trazendo para a gente alguns temas mais reflexivos sobre a inteligência artificial. Bom, professor, a gente no primeiro bloco falou sobre a questão de escolhas, né, da máquina. Vamos falar assim, muito se fala sobre o progresso da coisa toda, né? Todos os dias a gente vê notícias sobre novos recursos, novos dispositivos, novos algoritmos, novos códigos. A gente está falando muito sobre o progresso. Às vezes a gente precisa pensar nas questões mais éticas, nas morais do progresso, né? Às vezes a gente está fazendo progresso pelo progresso da coisa. Como o senhor acha que a filosofia poderia contribuir com isso? Então, essa noção de progresso é uma noção que a gente tem que refletir um pouco sobre ela, né? Progresso do quê? Normalmente, quando nós falamos em progresso, nós estamos pensando no progresso científico. É bastante interessante que no século XVIII, na época do movimento iluminista, bastante desenvolvimento científico, a Academia de Dijon promoveu um concurso cujo tema era o seguinte: se o progresso das ciências e das artes teria contribuído para o aprimoramento dos costumes, da melhora moral dos seres humanos e tal. E curiosamente ganhou esse concurso
o filósofo Jean-Jacques Rousseau com uma visão negativa a respeito do progresso. Nós não precisamos ter uma visão negativa em relação ao progresso, né? O progresso científico, vamos pensar assim, o progresso científico e tecnológico realmente, inegavelmente, acredito eu, trouxe muitas contribuições e tem dado muitas contribuições para a melhora das condições humanas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é bastante positivo. Agora, nós vivemos num mundo que ele é um pouco ambivalente, que ele é bastante ambíguo e contraditório, né? Porque o progresso científico e tecnológico, ele não tem sido necessariamente acompanhado por uma melhora das pessoas, do relacionamento entre as pessoas, né? Nós vivemos num mundo onde tantas pessoas estão excluídas, são tantos os conflitos, são tantas as lutas, a miséria ainda é muito grande, as desigualdades sociais elas são tremendas. Quer dizer, esse progresso fantástico que nós observamos, por um lado, na ciência, o homem é capaz de sair do planeta, é capaz de promover essas transformações, comunicar à distância, promover essas transformações incríveis, isso não tem sido necessariamente acompanhado de transformações nas condições de vida das pessoas, dos seres humanos em geral, na melhora dos relacionamentos humanos. Isso, agora, intrínseco à questão do progresso tecnológico, existem outras questões que devem ser pensadas também, né? Porque, por um lado, o progresso tecnológico, existe um desemprego específico relacionado à questão tecnológica. Isso tem implicações importantes no presente e tem implicações importantes para o futuro. Como é que uma sociedade no futuro vai lidar com o fato de, talvez, a tecnologia produzir uma massa importante de desempregados, mesmo que as pessoas digam que não, mas novas oportunidades de trabalho estão surgindo, mas a questão é se, com o desenvolvimento tecnológico, não há uma tendência realmente de diminuição da necessidade de participação de um grande número de pessoas nos processos produtivos em geral. E como que nós lidaremos com isso? Essa é uma questão que já é delicada agora e ela talvez seja mais complicada, porque talvez não... Como já está acontecendo agora, né? Algumas pessoas geram renda e elas têm que, de alguma forma, distribuir isso com aqueles que não são capazes de gerar renda, porque estão fora do mercado, porque a própria lógica do mercado impede que todo mundo tenha acesso ao mercado. Então, essa é uma questão que o progresso científico e tecnológico é uma implicação que tem que nos levar a pensar a todo momento. Só pensando nisso, dessa questão do avanço, o progresso andando, as relações humanas não andando no mesmo passo, e as questões de decisões. A gente poderia, então, estar criando, de alguma forma, máquinas, né, como a gente está falando aqui, de máquinas inteligentes que poderiam excluir. Dentro dos seus próprios códigos, estarem olhando para a sociedade, estarem tentando graficar tudo, né, jogar todos num gráfico, e estarem excluindo uma parcela dessa sociedade? Então, porque assim, até onde eu entendo, os processos de decisão que são tomados pelas máquinas, eles não são aleatórios, eles são baseados em dados que são fornecidos pelos humanos. Sim. Certo? Então, essa é uma questão importante. Por exemplo, quando alguém propõe algo do seguinte tipo, olha, nós vamos fazer um levantamento do perfil dos criminosos, etc., que tem determinadas características, e vamos colocar isso no banco de dados para ver dentro desse perfil quais são aqueles que têm uma tendência à reincidência. E aí você vai... Aqueles que têm probabilidade de reincidência, você vai ter um tratamento específico para esses. E aí você vai colocar num sistema e o sistema vai decidir, olha, esse aqui tem probabilidade de reincidência e o humano vai ficar totalmente fora desse processo. Isso é algo extremamente delicado. Me parece que, primeiro, quando nós disponibilizamos informações para que os sistemas tomem decisões, nós temos que ter muito claro quais são essas informações que nós estamos considerando relevantes,
estamos oferecendo para que os sistemas tomem decisão. Segundo, se nós vamos abandonar totalmente aos sistemas, aos processos de tomada de decisão, e não vamos mais interferir nesse processo, algo que seria extremamente delicado. Você imagina um juiz dizendo, põe no sistema, o sistema diz para ele que aquele sujeito ele tem possibilidade de reincidência e aí ele confia no sistema. Esse é um processo extremamente delicado que a sociedade ela tem que estar monitorando o tempo todo, refletindo criticamente sobre todas essas questões, né? Quer dizer, é uma questão realmente muito delicada, né? É bastante delicada por causa das implicações, quer dizer, aquilo que às vezes funciona no geral pode falhar no particular, e nós temos obrigações só com o geral ou temos obrigações com os indivíduos particulares também, individual, né? Bom, vamos agora para mais um intervalo e a gente volta já já com o PET Discute. Voltamos agora com o PET Discute sobre inteligência artificial. Bom, professor, a gente falou então sobre avanços, a gente falou sobre a tomada de decisões da máquina. Talvez essa tomada automática de decisões da máquina, muitas vezes pela gente, né, tem gerado essa confiança na máquina e muitas vezes a falta de reflexão, acredito. A gente pode estar falando às vezes de gerar essa falta de reflexão em cima dos dados, assim, eu estou confiando 100% naquilo. Então, uma questão interessante que nós temos observado, eu acho que deve ser mais cuidadosamente pensada, é assim, na medida em que nós temos muita informação pulverizada, e ao mesmo tempo nós temos vários canais de comunicação funcionando simultaneamente, de alguma forma nós estamos perdendo uma certa capacidade ou habilidade ou interesse em pensar de forma um pouco mais detida a respeito das coisas, né? Nós obtemos informação muito rápida, geral, frequentemente superficial, e muitas vezes ficamos satisfeitos com essa informação superficial que nós temos e nós estamos perdendo o hábito de parar para pensar, refletir, questionar sobre aquela informação que nós temos, né? que nós estamos recebendo. Isso está frequentemente na nossa própria formação, né? Quer dizer, as pessoas hoje, elas têm dificuldade, por exemplo, de parar para ler um texto, para refletir sobre aquele texto, para discutir o conteúdo daquele texto, ou se houve uma palestra ou uma exposição sobre determinado tema, parar, pensar, debater, refletir. É muito interessante, hoje se fala muito em ensino à distância. E um cuidado que nós temos que ter é justamente esse, por exemplo, se o ensino à distância se transforma basicamente em quê? Em assistir palestras de pessoas sem um espaço onde você possa refletir, debater, questionar, problematizar. Isso acontece frequentemente em grupos. Então, me parece que isso tem um papel fundamental, e na medida em que nós temos certa dificuldade de nos deter em determinados conteúdos, de parar, de refletir, de pensar, de discutir, será que é assim mesmo? Nós simplesmente nos apropriamos de determinados conhecimentos prontos, que consideramos como verdades absolutas, e não somos capazes de criticá-los ou fazer uma autocrítica, ter ferramenta. E isso não se constrói facilmente da noite para o dia, né? Você constrói um conhecimento, uma reflexão crítica, isso demanda tempo, né? Quer dizer, quantas vezes nós somos capazes de, por exemplo, ficar pensando sobre um texto aí de 5 páginas, ficar 1 hora discutindo esse texto porque ele está discutindo problemas e sermos capazes de refletir sobre isso. Então, em que medida que essa nossa relação com as tecnologias, que agora cada vez mais vem desde a infância, a primeira infância, ela não está contribuindo para que nós possamos tirar mais proveito delas, mas ao mesmo tempo não só ir fluindo de uma coisa para outra, mas ser capaz de parar para pensar, para refletir. E é isso que me parece que é fundamental, não só um certo ufanismo em relação ao que as tecnologias estão produzindo, que são coisas fantásticas, né? Quer dizer, me parece que isso é
isso é inseparável de nós humanos, né? Nós seres humanos, as pessoas falam, mas o que é ser humano? É impossível separar o que nós somos das tecnologias, desde a escrita, né? As tecnologias, isso constrói a nossa identidade. Nós estamos nos construindo nesse processo. E nós vamos construir aquilo que nós seremos amanhã. Né? Na medida então, isso faz parte de nós, faz parte da nossa mente. Alguns falam em cognição, mente estendida, né? A nossa subjetividade é inseparável de todo esse processo, as informações, a memória, tudo que a tecnologia oferece, mas ao mesmo tempo nós não podemos perder essa capacidade de estar sempre refletindo criticamente sobre os efeitos, sobre as consequências, as implicações futuras, as questões éticas que estão envolvidas no presente e em relação ao futuro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, olha, as ciências elas resolvem os problemas, às vezes elas criam os problemas, mas a ciência também vai resolver todos os problemas, né? A ciência vai resolver o problema ambiental, a ciência vai resolver o problema comportamental, a ciência vai resolver todos os problemas. Mas a ciência é uma produção humana, né? Quer dizer, os humanos estão presentes no processo e a ciência ela não é neutra, então ela é aquilo resultado daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos que nós devemos ser, de que como o mundo deve ser. Então, me parece que esse cuidado de parar, pensar a todo momento é fundamental. Nós não podemos perder isso de vista em momento algum. E me parece que é muito fácil parar essa reflexão também, né? Porque tudo está muito acessível também, né? Então, toda a informação vem muito rápida e em muita quantidade também, né? Ela vem sempre num fluxo muito grande. E aí, a hora que você para analisar aquilo, você simplesmente aceitou, né? Você já curtiu, você já compartilhou, você já passou para frente. Essa é uma questão interessante, né? Quer dizer, quando as pessoas estão curtindo, muitas vezes, nós vemos isso, né? Essa questão de que nos meios as pessoas são muito preocupadas em serem curtidas, né? Mas efetivamente o que está sendo curtido, por que está sendo curtido, se aquilo que está sendo curtido é alguma coisa que é algo que eu prezo realmente, ou se o que eu prezo é algo que eu acho que os outros devem achar de mim. Entra a questão da autenticidade, quais são os valores que nós temos, que nós queremos, o que é que nós queremos que as pessoas curtam em relação àquilo que nós colocamos. Então, quer dizer, muitas vezes nós somos um pouco prisioneiros de um sucesso imediato, de uma resposta rápida, e talvez nós devamos aprender a pensar positivamente sobre aquelas coisas que nós fazemos e as pessoas não curtem. Às vezes aquilo que a gente faz, que a gente diz e que as pessoas não curtem, tem muito mais valor e vai produzir resultado muito mais efetivo, pode produzir transformações muito mais significativas, alguma coisa de mais positivo em relação ao mundo do que aquilo que todo mundo vive curtindo, né? Quer dizer, então, talvez nós tenhamos que parar um pouco para pensar de forma mais reflexiva, mais crítica em relação a tudo isso. Bom, professor, eu espero que quem assistir esse programa reflita e curta. Muito obrigado pela sua presença. Você assistiu a mais um programa da série PET Discute sobre inteligência artificial. Esse programa ele foi produzido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET de Rádio e TV, em parceria com o GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais, a FAC Web TV, a Rádio e TV Unesp. Todos os episódios estão disponíveis em nossos canais no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até!